Fruto do esforço conjunto do Comitê de Segurança e Saúde Ocupacional e Meio Ambiente da FENOP e o Comitê de OGMOS, a primeira Semana Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário mobilizou um bom número de profissionais. Rotina de funções nas operações portuárias é a vida do trabalhador. Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos para a segunda Semana Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário. Uma alegria estar com você mais uma vez. Tem sido mesmo uma ótima semana, uma excelente semana, com muito conteúdo, com muita informação, preciosas informações para atender às demandas de segurança e de saúde do trabalhador portuário. E claro, são muitos temas conexos, temas que vão certamente ser relevantes na vida do trabalhador portuário, não apenas dentro do contexto do porto, mas também lá na sua casa, enfim, em todos os lugares onde a vida acontece. Eu falo aqui da sede da FENOP, em Brasília, e nossas atividades já iniciaram no Porto de Recife, passamos a semana toda com uma programação muito especial. Hoje nós estamos no Porto de Itaqui, hoje sexta-feira. Nós teremos daqui a pouquinho um podcast e logo na sequência, no início da tarde, na realidade, nós teremos a solenidade de encerramento da segunda Semana Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário. Bem, durante essa semana, durante esse período, atividades foram conduzidas em vários ógmos espalhados aí pelo Brasil, sempre com transmissão ao vivo aqui pelo canal da FENOP no YouTube, o canal oficial da FENOP no YouTube. Estivemos em Recife, na solenidade de abertura, no Porto de Paranaguá, Salvador e Aratu, o Porto de Santos, no Espírito Santo. Já estivemos em Itaqui e voltaremos daqui a pouquinho para Itaqui. Em diversos portos nós estivemos tendo transmissões aí muito especiais, com conteúdo muito especiais, sempre tratando aqui de temas variados que certamente vão ajudar os trabalhadores portuários, aqueles que são interessados em segurança, em saúde no trabalho e em temas conexos que estão sendo apresentados. Bem, a programação de hoje, ela está disponível para os senhores, para todos aqueles que nos acompanham, nas mídias sociais dos ógmos que são parceiros na realização da segunda Semana Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário. E claro, também nas mídias da FENOP. E você pode conferir no nosso site, o fenop.org.br, a programação do que já foi e do que vem ainda hoje, nessa sexta-feira. Você vai conferir lá no nosso site. Senhores, a realização da segunda Semana Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário é do Comitê Técnico Permanente de Segurança, Saúde no Trabalho e nas Operações Portuárias da FENOP. Esta é a realização. O apoio institucional é do Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de Pernambuco, o SINDOP, e também do Sindicato dos Operadores Portuários do Maranhão, o SINDOMAR. Eu gostaria de fazer aqui um registro que, se você ainda não está inscrito em nosso canal aqui no YouTube, que você faça isso agora. Faça isso, se inscreva no canal da FENOP no YouTube, ative o sininho e dessa maneira você sempre será alertado acerca das novidades que a FENOP trouxer aqui para você. A FENOP, a Federação Nacional das Operações Portuárias, ela foi fundada em 1º de agosto de 1994 e a FENOP tem a finalidade de coordenar, de defender, de representar as atividades econômicas e também os interesses das pessoas jurídicas que atuam nas atividades de operações portuárias sob qualquer forma, sob qualquer modalidade, bem como dos sindicatos das categorias econômicas. Envolve também a colaboração com as organizações que se relacionam com as atividades econômicas representadas e ainda a cooperação com os ógmos. O propósito é simplesmente buscar uma uniformização de procedimentos nos diversos temas que são estratégicos de interesse da categoria econômica representada.
Então é com base nessas premissas, com base nessas responsabilidades, nesses objetivos, que a FENOP realiza a segunda Semana Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário. Bem, vamos agora acompanhar aqui uma mensagem do nosso presidente, o presidente Sérgio Aquino. Ele preparou especialmente para esse momento. Vamos acompanhar. Olá pessoal, é muito bom ter vocês aqui em mais essa programação da FENOP na segunda Senastip 2023. O tema desse ano é Trabalho Seguro e Suas Responsabilidades. Várias atividades essa semana. Aproveite as atividades e as programações de hoje. Você vai receber muitas informações que serão muito importantes para o seu trabalho e para a sua vida profissional e familiar. Obrigado, presidente Sérgio Aquino, um homem que tem inspirado a todos nós nesta caminhada. Bem, senhoras e senhores, nós vamos agora ao Porto de Itaqui. E eu queria que você acompanhasse comigo um vídeo institucional lá do Porto de Itaqui. Entre as regiões norte e nordeste do Brasil, em São Luís do Maranhão, temos uma importante rota de desenvolvimento e uma infraestrutura moderna de logística em plena expansão para atender à crescente demanda do mercado e fortalecer ainda mais as diversas cadeias produtivas. O Porto do Itaqui. No dia a dia, o Porto do Itaqui, para movimentar as cargas de granéis sólidos, vegetais e minerais, celulose e fertilizantes, conta com fortes e importantes parcerias das operadoras portuárias e do OGMO Itaqui. O OGMO é um órgão instituído e mantido pelas operadoras portuárias. É referência na gestão de mão de obra avulsa e fornece profissionais treinados para o Porto do Itaqui, visando sempre a saúde e a valorização da trabalhadora e do trabalhador portuário, o desenvolvimento de seus potenciais e a segurança em todas as operações. Nos últimos 2 anos foram cerca de 37 milhões de toneladas movimentadas, com 169 mil requisições de trabalhadores realizadas pelas operadoras portuárias associadas ao OGMO Itaqui. Um trabalho pautado pela inovação, respeito às pessoas, segurança, transparência, comprometimento e uma entrega de valor. Uma parceria pronta para garantir o atendimento atual e com metas para atender às demandas futuras do Porto do Itaqui. OGMO Itaqui, uma conexão entre as operadoras portuárias, pessoas e o desenvolvimento do Maranhão. Muito bem, já estamos no Porto do Itaqui. Esse vídeo fabuloso que você viu é lá do Porto do Itaqui. Lá em Itaqui nós vamos conversar agora com a Candice Laterza. Ela está conduzindo um time fabuloso, um time de peso, né? O tema do podcast é a rotina e as funções operacionais portuárias no Brasil. Nós vamos fazer um passeio aqui sobre essa rotina, o dia a dia no porto. Como é que as coisas funcionam? Como é que as coisas acontecem dentro de um porto? É sobre isso que a gente vai falar. A rotina, o dia a dia, o trivial do porto. Então eu quero pedir a técnica agora, se der, para a gente já compartilhar a tela com a Candice. Muito bem. Bom dia, Candice. Mais uma vez, bom dia. Tivemos a oportunidade de conversar brevemente na segunda-feira, logo depois da solenidade de abertura. Então é um grande privilégio tê-la novamente com a gente, Candice. Muitíssimo obrigado por tua companhia, por tua presença aqui. A gente está numa expectativa enorme de ouvir você e de ouvir esse grupo que te acompanha aí. Obrigada, Geraldo Fontoura. Parabéns aí pela condução em Brasília e por tudo que já foi discutido essa semana. Agora assumo daqui do Porto de Itaqui, no Maranhão, eu, jornalista Candice Laterza, participando aqui do último dia dessa semana tão importante, recheada de informações. Porém, infelizmente, começamos hoje com uma notícia triste. Tivemos o falecimento de um operador, o Sebastião Freire, o Tião, Sebastião Freitas, ele que é conferente em Vitória, no Espírito Santo.
Ele foi vítima de um atropelamento por uma empilhadeira no pátio TPS, de frente ao MR Irina, no berço 1. Não gostaríamos de começar com uma notícia dessa. Muito se falou aqui sobre acidente durante toda essa semana, sobre prevenção, tudo que vem sendo feito em todos os portos. Essa semana, que é uma semana promovida pela FENOP, e justamente busca cada vez mais a segurança nos portos. Então, antes de apresentar quem está aqui comigo, um timaço, eu vou pedir a todos vocês um minuto de silêncio pelo falecimento do operador Tião. Bom, gente, obrigada. Vamos começar aqui apresentando rapidamente, né? Emerson Braga, que é o coordenador do Comitê de Segurança, a Ana Barbosa, do OGMA aqui de Itaqui, Sérgio Aquino, que é o presidente da FENOP, o Daniel, que é do Sindamar, e aqui o representante de 3, Sindomar, né? E aqui o representante de várias, né? Várias entidades, né? King, com esse nome de King, tem que dar conta. Antes de tudo, gente, quero conversar um pouco com o Sérgio, que esteve recentemente em Vitória, né, Sérgio? Falar um pouco para a gente, porque a gente começou aqui meio abalado. Não gostaríamos de começar com essa notícia, principalmente uma semana que está se discutindo a importância da segurança. Cândice, é muito triste a gente começar, tão logo eu recebi essa informação, não é? Eu estive, inclusive, sábado passado, visitando o TPS. Foi mostrado, inclusive, um sistema novo, né, de segurança das empilhadeiras, criado lá pelo TPS. Lógico, depois vai se verificar o que aconteceu, mas eu queria estender já as suas palavras aí de sentimentos, né, ao Sebastião Freitas, que nos deixa, não é? Um conferente de carga e descarga muito querido ali na região, pelo que as informações que temos. Eu queria estender esses sentimentos aqui da FENOP ao Alexandre, o presidente dos sindicatos conferentes, ao Beto, os diretores todos, e aos familiares e aos amigos como ele carinhosamente, pelo que o King me disse, era chamado de Tião, né? E uma pessoa muito querida ali. É um momento muito triste. A FENOP se solidariza e sente muito nisso, não é? E não é a troco de nada que estamos aqui essa semana dedicados a isso, né? E queremos mais uma vez reiterar nossas homenagens a esse conferente que nos deixa. É muito difícil, é uma manhã difícil, porque gostaríamos de encerrar a programação com chave de ouro, falando da importância de tudo que tem sido feito para a gente desmistificar justamente o que tanto se diz do trabalho perigoso nos portos. Vou perguntar aqui para o King, como que fica, né? Como que a gente se posiciona, o que mais temos que fazer, como é que a gente trabalha mais, porque tudo tem sido feito de maneira brilhante aqui, tudo em harmonia, FENOP, sindicatos, os OGMOS, tudo para o bem-estar do trabalhador nos portos. Primeiramente, bom dia. É um prazer muito grande estar aqui representando as federações. Sou secretário da FECONVIB, junto com o Mário Teixeira e o Correio, e estou representando a FNE, Federação Nacional dos Estivadores, José Adilson Pereira, e também o Eduardo Guterra. Sempre nos reunimos para tirar quem vai falar no evento, né? Eu fui o escolhido, mas nessa manhã é uma tristeza muito grande, porque ao longo desses anos, né, eu acho que a gente está completando aí 30 anos de lei, somando as duas, 8.630 e a 12.815, é que os sindicatos, juntamente com a FENOP, as instituições,
tem trabalhado para mitigar, né, a todo custo os problemas que acontecem de acidentes. É claro que a gente saiu de níveis muito altos, né, e baixamos agora, mas a rotina no trabalho portuário é muito difícil, porque eu costumo dizer sempre, eu sou de Vitória, do Porto de Vitória. A semana passada, como o presidente Aquino disse, nós estivemos lá no TPS e o superintendente lá, o Armando, ele nos mostrou todo o aparato, como é, e é o porto modelo do Estado do Espírito Santo para essa questão de segurança. A gente faz reuniões semanais, com pit stops, né, por período, e para discutir com os trabalhadores essa questão do acidente. Mas a rotina, eu costumo dizer que a rotina, ela nos leva para um excesso de confiança às vezes, né? E é aquilo que se torna muito simples para a gente, né? Daqui a pouco pode acontecer um acidente, mas é uma tristeza muito grande. Quero aqui mais uma vez aqui prestar as minhas condolências à categoria portuária do Espírito Santo, porque o Freitas era realmente um cara muito legal, muito amado no meio da categoria, e também aos companheiros conferentes, né? Obrigada. Quero passar lá para o outro lado, Emerson. Vamos falar então um pouco do que foi discutido na semana. Muito foi dito aqui, essa questão da confiança é importante a gente citar. E foi uma semana produtiva, foi uma semana muito boa, lives interessantes, muita informação. Que balanço que você faz da semana? Sim, eu acho que a operação portuária, né, ela é muito dinâmica. Então, nessa semana, a gente trouxe várias dessas variáveis que podem ocasionar uma ocorrência ou que você pode fazer uma prevenção. O que tem de ligação em tudo isso é que uma operação, por exemplo, de carga geral que estava sendo feita ali, para colocar a carga no porão, então tem uma dinâmica, e a cada vez que você vai crescendo e enchendo o porão, a operação vai se moldando no cais, no navio, na parte de guindar. Então tem que ter uma sincronia muito grande. Isso que o King falou é muito importante. Às vezes a gente não tem ninguém muito novo na área portuária, e sempre quando você tem alguém mais novo na área portuária, ele está junto de uma pessoa mais sênior que conhece a operação. E às vezes a operação portuária nos coloca num plano um pouco complicado. Nós estamos do lado de uma água abundante, seja ela doce, seja ela salgada. Nós temos um navio, nós temos um equipamento de grande porte, nós temos caminhões rodando. Esse cenário todo é um cenário que te passa uma certa segurança, porque está todo mundo no mesmo ritmo de trabalho e numa velocidade de trabalho interessante, que não tem uma velocidade de trabalho superior a 20 km por hora com os equipamentos. Então, assim, nós temos uma condição aparentemente segura. Muitos dos trabalhadores que eu converso dizem que o trajeto de casa para o trabalho é mais inseguro do que o próprio trabalho propriamente dito. E isso, nossa cabeça, ela tem esse mecanismo, né, de proteção. Quando ela te vê numa situação de alto risco, o teu corpo mesmo, a tua mente te protege. Quando você vai desligando essas chavinhas, você cada vez mais vai botando um pontinho a mais de insegurança dentro do sistema. E é aquilo que a gente falou essa semana toda. O mecanismo altruísta do ser humano, ele tem que cuidar da pessoa dele mesmo e cuidar dos próximos. Ao momento que a Ana está um pouquinho desligada durante a operação, eu reativo ela, eu estou companheiro, eu reativo o Sérgio, reativo você, King, Daniel. Então a gente faz uma complexidade de operacional para uma relação humana em convívio social, que a gente traga segurança para todos que estão no lugar da operação. Então isso é muito importante, que todos absorvam essa consciência e que tenham a percepção de que nem todos estão no mesmo patamar de cultura de segurança. E a gente tem que avançar para um método altruísta. Por isso a importância da Semana Anual de Segurança, para que todos se envolvam, todos entendem, mais do que isso, acho que refresque
na memória justamente essas necessidades que quando você cai na rotina do dia a dia, não é isso, Kim? Você acaba acostumando e, enfim. Falando em integração, falamos aqui de várias integrações, quero falar, ouvir um pouco a Ana Barbosa, que é do OGMA, que está aqui, justamente desse trabalho que é tão integrado, né? FENOP, sindicatos, trabalhadores, OGMOS. Bom dia, Ana. Então, bom dia a todos que estão participando desse podcast, bom dia aos colegas que estão aí, né, do Brasil inteiro, acompanhando essa semana, que tem sido uma semana muito boa, muito produtiva, com muitos temas que são importantes para serem discutidos, debatidos, porque a partir deles a gente consegue identificar as oportunidades cada vez mais de melhoria. Pronto. Está ouvindo agora? Sim, tá. Sim, né? As oportunidades de melhoria que nós precisamos implementar, dada a complexidade que nós temos nessas operações. Tá? Então, é uma honra, presidente Sérgio, poder estar aqui recepcionando, né, o encerramento dessa semana. Aqui estou representando nossos operadores portuários associados e quero dizer que essa integração que nós estamos aqui falando, ela é essencial para a gente trabalhar em prol cada vez mais de uma atividade segura, onde a produtividade ela possa estar caminhando sempre ali, aliada com todos os valores, os princípios de segurança, onde a gente possa estar cada vez mais nos antecipando ao risco, através de uma percepção dessas condições, trabalhando muito esse comportamento para que a gente não descanse, porque o acidente ele pode acontecer, Emerson, como você falou, quando a gente menos espera. Né? Eu comparo muito quando a gente começa a dirigir. Quando a gente começa a dirigir um carro, a gente liga a seta, a gente, né, liga o alerta, a gente não faz uma ultrapassagem sem olhar, né, para o local antes de fazer a passagem. Só que isso, o cérebro ele vai enganando a gente e a gente vai desligando esses alertas, né, que a gente tem que estar o tempo todo ali conectado. O mesmo acontece no trabalho. E há essa questão do altruísmo, eu falo também que é muito uma condição de trabalho em equipe, de sinergia da equipe, onde se eu estou desatenta, que pode acontecer, o Daniel não está e ele vai estar lá, né, atuando junto para a gente ter uma equipe cada vez mais segura. E aliado a tudo isso, a gente tem que ter um trabalho muito forte de identificação desses riscos, muito forte de identificação dos controles, de definir as medidas de controle, de trabalhar essa consciência do trabalhador, também do operador, empoderando cada vez mais toda essa cadeia, para que essa cadeia entenda que o acidente ele só vai ser evitado se todo mundo assumir esse papel de protagonista, de entender quais são os riscos, né, e de trabalhar em conjunto. Então, essa conexão aí, operador, trabalhador, OGMO, ela é fundamental. E eu quero só aqui registrar também as minhas condolências, dizer que a gente está aqui, pessoal, muito comovido com tudo que aconteceu. E as nossas condolências aos familiares, tudo aquilo que a gente não quer quando a gente fala de atividade portuária é falar de uma perda. É uma perda irreparável. Então, as nossas condolências à família do trabalhador, aos colegas do OGMO, do SINDOP, e que a gente possa cada vez mais fortalecer as nossas práticas para que esse tipo de situação não aconteça, que é o que a gente mais quer. Isso mesmo. Agora eu vou finalizar aqui a primeira rodada com o Daniel Pereira, que é do Sindomar, falando, acho que nessa mesma linha, né, desse trabalho em equipe, essa sinergia em todos os órgãos aqui responsáveis, tanto do lado do trabalhador, quanto do lado da empresa, né, da empresa Porto. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Daniel. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a você que está ouvindo a gente aí. Para mim é um prazer dividir esse momento com todos esses convidados ilustres, né, e vocês que estão ouvindo a gente aí do outro lado. Para mim é muito triste saber que a gente, infelizmente, já começa esse evento, né, que a gente estava com grandes expectativas, né, a gente viu a grandeza de construções que a gente teve ao longo dessa semana com essa notícia. E, novamente, né, todos aqui já fizeram isso, mas é muito importante que a gente reitere, porque uma vida não tem valor. A gente não consegue precificar o valor de uma vida, e é uma família que acaba sendo afetada,
não só a operação portuária, mas, enfim, todo um contexto que a gente tem. Cada porto tem a sua particularidade, cada operação tem as suas peculiaridades, mas quando acontece alguma coisa, seja com o trabalhador, seja com alguém do lado patronal, todo mundo da cadeia logística sente, todo mundo se preocupa com isso que aconteceu. Então, nós aqui do Sindomar estamos bastante tristes com essa notícia e deixamos as nossas condolências para os familiares, para os amigos e para todo mundo que está envolvido dentro disso, né? Falando especificamente agora aqui sobre Sindomar, sobre Maranhão, sobre a nossa realidade aqui no Porto do Itaqui. A gente hoje representa a boa parte, né? Mais de 70% da movimentação realizada dentro do Porto do Itaqui acontece através dos associados do Sindomar. E quando a gente pensa em números tão expressivos, a gente só consegue atingir esses resultados porque temos um compromisso com segurança do trabalho. Mais do que a gente pensar em números, é a gente entender que todas as vezes que um trabalhador portuário, todas as vezes que o nosso vinculado vem para o porto, a gente quer ter a certeza de que ele vai voltar em segurança para casa. E isso só acontece quando a gente incorpora, não só como um valor de negócio, mas quando a gente introjeta a segurança dentro dos nossos processos, dentro da nossa cultura. E eu acho que esse é o grande objetivo do que a gente vem discutir aqui hoje, né? Como a gente vem trabalhando em relação a esses pontos, que ações a gente pode fazer. Nem sempre a gente vai conseguir eliminar o risco, mas mitigá-lo para a menor porcentagem possível, né, de que a gente tenha aquele risco acontecendo. E é importante a gente lembrar também que boa parte dos portos no Brasil hoje tem a mesma classificação de risco que uma usina nuclear. Então, a gente tem um contexto, né, de muitas coisas acontecendo simultaneamente, como o Emerson muito bem falou. Nós temos várias variáveis, né, agindo ali o tempo todo, e é fundamental que a gente tenha esses momentos não só para parar e refletir, para reativar os nossos alertas, né, que a gente consiga prestar atenção no que está sendo discutido, mas que a gente entenda uma coisa. Minha mãe sempre falava, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. E segurança do trabalho é isso. É você treinar o tempo todo, é você se colocar e avaliar o tempo todo, porque nunca vai ser demais. No dia que você falhar, no dia que seu treinamento não estiver alinhado com o que está acontecendo e acontecer uma situação real, muito provavelmente a gente vai ter alguma fatalidade acontecendo, né? E mesmo com pessoas que são bastante treinadas, que a gente tem uma expertise, tem anos de experiência, infelizmente a gente também está sujeito a esse tipo de coisa. É isso, obrigada, Daniel. Falando ao vivo aqui do Porto de Itaqui, no Maranhão, no último dia da Semana de Segurança, não começamos com uma notícia boa, mas precisamos também falar do que precisa ser feito daqui para frente. Que a gente, infelizmente, usa essas situações sempre como lição, né, Sérgio? É mais uma vez aprendendo para evoluir, para melhorar, para mitigar cada vez mais o que pode ocorrer com os nossos colaboradores, certo? Cândice, esse sentimento, né, de tristeza que todos nós estamos vivendo aqui, com certeza é um sentimento do terminal, que a gente sabe da responsabilidade daquele terminal, dos seus gestores. Como disse o King, estivemos lá semana passada, vimos a preocupação deles, a consciência deles com relação a isso. Esse sentimento de tristeza também, nesse momento, está lá no OGMO, lá do Espírito Santo, no SINDOP do Espírito Santo, de todo o setor empresarial envolvido com o Porto e de todo o setor laboral envolvido com o Porto, né? Isso é um sentimento de tristeza também atingindo a FNE, a FNP, a FENCOVIB, né? E todos nós estamos sentindo o peso desse momento. Não é fácil, a gente estava conversando aqui, não é fácil fazer esse momento com uma realidade triste disso e com o exemplo claro da assertividade de por que a FENOP já fez o ano passado, está fazendo esse ano, e por que dentro da FENOP já tem a programação de que no evento do próximo ano nós queremos estar abraçados nesse evento com as federações dos trabalhadores, já havíamos definido isso, com as associações de terminais, para que nós tenhamos todos os terminais, todos os que têm envolvimento e responsabilidade na operação portuária, estejam irmanados numa semana de conscientização.
lógico, sabemos de que a segurança, ela não tem foco apenas nessa semana. Essa é uma semana de conscientização, de valorização, de chamamento, mas a segurança é cada segundo de todos os dias do ano e em todas as horas, de manhã, de tarde, de noite, não é? E é muito importante que a gente continue nessa empreitada. A FENOP se sente assim muito entendendo que está cumprindo o seu papel, né? Mesmo com esse momento triste de que quanto mais valorização de segurança, menos momentos tristes como esse que nós estamos vivendo agora, nós vamos viver. A gente espera que nós tenhamos repetições anuais da semana de segurança, saúde e segurança no trabalho e nas operações portuárias, mas cada vez mais valorizando a conscientização e cada vez mais com menos notícias sobre acidentes, né? Então, nós, o Irmanados aqui, o King aqui, está representando o setor laboral. Por quê? Porque segurança não é feita apenas com um lado. Segurança é com todos os envolvidos. Exatamente. Essa semana, como bem disse o Sérgio, é uma semana, mas a segurança é 24/7. É todo dia e o tempo todo. Essa semana é uma simbologia para que todos parem, atentam e reflitam sobre a sua postura, inclusive, no trabalho. Que aí entra um pouco o que o King disse, que não pode relaxar, né? Então, é 24/7, atento à segurança. Próximos passos, Emerson? A gente precisa muito da conexão empregador, trabalhador e o governo. A gente não consegue fazer sem esse time a melhoria da segurança do trabalho. A harmonização entre essas três entidades tem que funcionar muito bem. O que a gente está fazendo aqui hoje, nós estamos falando das funções dos trabalhadores na atividade portuária. Todo mundo é importante. Por quê? Porque o porto, ele não trabalha com um produto só, ele trabalha com um serviço. Quando você tem um serviço a ser feito, você precisa da conexão de todos. A pessoa que vai levar água até o ponto de operação, ele é extremamente importante para as ações que vão ter a seguir. Então, todo mundo se relacionando, a gente consegue fazer melhor. E a gente tem várias pessoas que trabalham no porto que eles têm percepção de risco. Não adianta só ter percepção de risco, eu tenho que ter atitude dentro do processo. Se eu não tiver atitude, eu não consigo espelhar melhoria. Então, assim, o que eu mais falo na minha vida toda é que o exemplo movimenta tudo. Pelo exemplo, a gente faz funcionar muita coisa. Então, assim, hoje no carro, por exemplo, vindo para cá, a hora que a gente pegou o Uber, dificilmente eu ando de Uber, e a gente anda atrás do Uber, né? A Cristina veio comigo e ela imediatamente sentou, ela põe o cinto. Eu imediatamente, quando sento na frente, eu coloco o cinto. Mas atrás você entra no celular, você entra fazendo 1 milhão de coisas e às vezes você não coloca. Mas o meu ativador foi a Cristina. Na hora que eu vi a Cristina puxando o cinto, fatalmente eu fui e puxei o cinto. Então, assim, a conexão entre as pessoas leva a uma melhoria sistemática do meio que a gente vive. Cada vez que a gente desconecta os ativadores ou que a gente não cria uma relação humana, e a relação humana, gente, não é falar da mesma forma com todas as pessoas. Nós somos pessoas diferentes, a diversidade está aí para isso. Então, cada vez que eu me conecto numa pessoa, eu tenho que saber como é que eu acesso realmente aquela pessoa para que ele entre no trabalho. Então, assim, isso é muito importante. Essa é uma habilidade de vida muito importante. Eu tive uma passagem dentro de um terminal que eu trabalhei, que uma pessoa estava sentada no carrinho do PT. Ele senta ali, porque tem uma parte ali que dá para sentar, e ele estava acomodado ali. E eu estava passando numa inspeção com os 2 chefes, e a gente sabe que não pode sentar naquele local. Um dos chefes passou e deu um grito no costado, falando, olha, sai daí, você não pode ficar aí. Ele até virou assim, mas ele não entendeu nada, ele não ouviu nada. O outro chefe falou a mesma coisa, eu dei a volta, porque o porto é muito grande.
Não dá para você ficar gritando e gesticulando. Cheguei próximo da pessoa, falei, abordei, falei, olha só, como é que você está, por que você está sentado aí e tal, ele me explicou e tal. Eu falei para ele, você sabe que você não pode sentar? E sei. Você sabe que uma pessoa se acidentou no mesmo lugar que você está? Sei, e eu estava no dia. Mas por que você continua sentado aí? Ele falou, porque eu sou esperto. Naquele dia, ele teve desatenção. Aí eu mudei meu discurso com ele e falei assim, que tal o senhor me ajudar a não dar exemplo que possa sentar aí, mas você começar a tirar as pessoas? Porque nem todo mundo é tão esperto quanto você. Você consegue me ajudar nisso? Ele pulou, nunca mais eu sento aqui. Então, eu ativei ele a meu favor, a favor dos trabalhadores. Então, talvez uma habilidade, talvez um conhecimento, talvez proximidade com as pessoas, mas a gente precisa das pessoas no dia a dia. Nós não conseguimos nada sem as pessoas. Então, o ativador, o exemplo e a relação de saber ativar todo mundo que está no meio operacional é o mais importante hoje. Nós precisamos conectar dessa forma. Precisamos mesmo, é isso. Falou tudo. E a forma como você lida e se comunica com cada um. Existem várias formas de comunicar. Você chegou no ponto certo de comunicar. Então, estamos falando de pessoas. Vamos falar com o King, que está aqui representando as pessoas. Você acha que os trabalhadores, os operadores, sentem essa preocupação? Eles conseguem entender que a preocupação deles terem essa atitude chega? Eles têm essa sensação? Eles têm esse empoderamento de se preocupar? Ou eles não ligam muito? Com certeza. Eu sou oriundo desde das discussões das primeiras convenções coletivas de trabalho. Eu lembro que naquela época era uma briga, né, para pagar. A gente sabe que não é barato, né, essa questão de saúde e segurança, você tem que fazer investimento. E naquela época, para iniciar isso, foi muito difícil, mas a gente com a Fundacentro, com todo mundo junto, Antônio Carlos Garcia, Zé Emílio, os sindicatos juntos, e a gente não pode esquecer desses companheiros que participaram lá atrás desse debate, né? Luiz Fernando Barbosa, na construção da NR-29. Hã? Sim, também. Então, eu não consigo lembrar o nome de todo mundo, mas assim, o tempo todo, né? Não tem como você fazer segurança só com os trabalhadores, né? Vamos colocar aqui a multifuncionalidade, né? Cada um fazendo a sua parte, ou aquele trabalhador polivalente, que ele é muito bem treinado, ele entra na multifunção, aí entra a parte dos trabalhadores, a parte do setor portuário, né? Dos operadores portuários na FENOP, trabalhando, e as federações juntos, procurando com que a gente chegue aí a patamares, né, muito bons aí na questão da saúde e segurança nos portos brasileiros. A rotina do trabalhador portuário, eu vou puxar um pouquinho essa questão da rotina, porque o trabalhador já dorme já pensando na rotina do dia seguinte, né? Quando ele faz o seu embarque, hoje o setor é todo, as escalas são online. Eu estava lembrando ontem ao Danielson, aqui, presidente do Sindicato dos Arrumadores do Maranhão, como as escalas eram feitas antes. Você tinha que ir no setor de escalação e tal. Hoje você consegue fazer online, escolhendo o seu trabalho, marcando lá e tal. Mas já começa, porque o porto ele funciona 24 horas, 365 dias no ano. A segurança é permanente, é perene. A partir do momento que o trabalhador embarca, o percurso ele já está trabalhando. Então, e a segurança a gente não pode, de certa forma, você não pode esquecer que você trabalha num ambiente de risco. É carga suspensa, não pode subir em cima de carga, não pode botar a mão na carga, não pode subir em cima de contêiner, se é que isso não acontece muito com óleo. Então, você tem que ter essa preocupação toda. E eu falo também que o porto, eu penso muito em sociologia no porto, porque você tem ali as relações humanas, né, o tempo inteiro dentro do porto. É o operador portuário, se não tem o dono lá, tem o preposto, tem o trabalhador,
né? Tem um setor público, tem um setor privado, tudo envolvido ali. E todos de igual modo, de igual condições, têm que pensar na segurança. Eu uso muito uma frase para os meus trabalhadores lá, que é assim, bem compridinha. Companheiro, sai para trabalhar, pensa que você tem que voltar para os braços da sua família. Porque nós temos aquilo que realmente ir buscar o nosso pão, né? Mas eu tenho que procurar trabalhar com zelo. E aí, no Espírito Santo, vou citar porque eu sou de lá, entrou os novos agora. É aquilo que o Emerson estava falando ali. O trabalho da equipe, eu vou citar aqui terno, porque a gente usa muito esse termo, ele é coletivo. Ali não cabe o pensamento individual. Porque se eu vejo o meu companheiro numa situação de risco, o que eu tenho que fazer, companheiro? Chamá-lo, orientá-lo, para que ele não faça mais aquele tipo não passe por aquele tipo de situação. Então, é o tempo todo você envolvido, mas a gente cresceu muito nisso, né? Mas há de se desenvolver mais, eu acho Sempre que tem que desenvolver, essas né? semanas assim para essa discussão, isso é interessante, porque você só a conscientização levando aí a vai coisas refrescando, melhores. né? Você vai repensando, pensa de novo, vive na mão. A gente vai estar chegando ao final, então eu vou dar uma girada aqui, vou voltar um pouquinho para a Ana, para já fazer suas últimas considerações, e aí vou deixar um pouquinho para cada um, despedidas, porque o tempo passa rápido, viu? Nesse bate-papo assim, ele acaba passando rápido. Passou. Muito assunto, né? Muita coisa passa rápido. Passou muito rápido, inclusive, assim, a gente foi aqui ouvindo, né? O que o Emerson falou, o que o presidente falou, o que o King falou agora, assim, faz todo sentido. E a gente queria ter mais tempo. Eu acho que a gente passaria a manhã aqui inteira, né, falando sobre um assunto que é tão importante para o desenvolvimento das atividades portuárias. Mas, assim, o que eu quero colocar aqui, né, como posicionamentos aqui, já concluindo, é que eu vou pegar aqui 2 ganchos importantes, tá? Um deixado aqui pelo Emerson, que eu não posso deixar de pegar, que é quanto à questão da percepção, mas sem percepção de risco, com percepção de risco, mas sem atitude, a gente não evita acidentes. E aí eu quero deixar registrado um pouco da experiência que a gente tem trabalhado aqui no OGM Itaqui, através da nossa equipe aí do nosso SESP, né? Os técnicos, a nossa supervisora, o nosso coordenador operacional, todos que estão envolvidos aí para garantir a nossa segurança do trabalho, né, no dia a dia e fazer com que retornemos para casa com vida, com saúde. A atitude, né? A atitude ela tem que ser de todos, independente da função. Obviamente que, se você é um líder, você tem a obrigação de fazer esse trabalho de referência, né? Porque o exemplo ele vem de cima para baixo. Mas o exemplo também ele pode ser alinhado aqui nas multifunções, né? Entre os pares. E o que a gente tem muito trabalhado com o nosso trabalhador portuário avulso? Não assumir riscos para os quais você não tem como assumir, você não tem controle. Então, você está treinado para perceber o risco? Está. Então, se está treinado, sabe qual é o risco? Ele existe, pare a atividade. O direito de parada da atividade, ele precisa ser respeitado. E eu não estou falando do parar pelo parar. É o parar para corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Porque quando a gente para uma atividade iminente de um risco, a gente não está perdendo horas de produção. A gente está ganhando horas de produção, a gente está ganhando vida, tempo de vida. Então, nosso trabalhador, ele tem esse conhecimento já, ele para, aciona o SESP, aciona lá o preposto, todos precisam parar para corrigir aquele ponto ali que está fora da curva, que é uma não conformidade. E essa conexão que nós temos hoje com o operador, ela é tão valiosa que eu tenho diretores de empresas, né, presidentes, que tem empresas aí para tocar, porque assim, a segurança ela é um ponto, mas tem uma vida dentro de uma empresa para tocar. Mas existe um alinhamento onde o diretor da empresa, que é um dos operadores que mais requisitam a mão de obra, juntamente com o presidente, investem tempo para ouvir
todos os resultados de indicadores que nós vamos lá na empresa dele para apresentar. E ainda mais, digo, se a fala deles tiver algum problema na operação e o meu representante que está lá, que é um coordenador, que é um supervisor, não parar a atividade para fazer a correção do problema, ligue para mim diretamente. Então, o nosso técnico de segurança do trabalho, ele tem linha direta com o diretor, com o presidente, porque essa comunicação, ela precisa acontecer. E aí não estamos falando mais de função, mas de atitude segura, né? E essa atitude, ela tem que permear toda a cadeia de valor. Passou pelo portão de acesso, aliás, lá na entrada, lá no porto, né? Na poligonal. Chegou, a atitude tem que ser segura de todo mundo. Tá? Então, assim, eu quero colocar isso como realmente, para a gente poder transformar segurança como um valor, como hábito no dia a dia. O trabalhador tem mudado, sim, a sua postura. A gente tem feito um trabalho muito aí a várias mãos com os sindicatos, onde eles participam dos programas, onde eles colaboram no dia a dia para que a gente tenha um ambiente de trabalho cada vez mais seguro e produtivo. Obrigada, viu, Ana, pela sua participação. Eu vou para cá. Daniel, já te agradecendo, pedindo aí a sua mensagem final, um balanço da semana. Fica livre aí. Passou muito rápido mesmo. Eu esperava que a gente conseguisse conversar mais. É um tema que instiga bastante. Mas pensando assim em próximos passos e o que podemos fazer então para corrigir essa situação, ou melhor, para lidar com ela de forma mais estruturada, né? Além de a gente trazer as pessoas para o processo, eu acho muito fundamental, né, e é a base disso tudo, uma das coisas que os nossos operadores têm focado bastante, né, e tem sido uma grande pauta de discussão, tanto dentro da própria FENOP, quanto em outros portos, né, do Brasil e até fora do Brasil, inclusive, é a questão de a gente colocar a inovação e a tecnologia dentro do processo, não só pensando em produtividade, mas também trazendo isso como um elemento e como uma blindagem a mais para o que a gente tem desenvolvido. Adotar as discussões, adotar as normas, adotar a postura segura e a atitude segura são essenciais, e isso vai garantir com que a gente execute boa parte das tarefas, né? Mas muitas vezes a gente ouve falar em tecnologia, a gente ouve falar em inovação e a gente pensa, nossa, o trabalho vai ser substituído. E não é isso, muito pelo contrário. A tecnologia vem, a inovação vem justamente para potencializar o que o ser humano tem, seja ele positivo ou negativo. Pensando em segurança, a tecnologia e a inovação são alternativas que a gente tem para, nos momentos em que a nossa humanidade falhar, e ela vai falhar, nós somos passíveis de erro, a gente ter mais uma chave, mais uma alavanca para puxar nesses momentos em que a gente precisa acionar isso tudo. A exemplo, o próprio cinto de segurança. O cinto de segurança é um exemplo aí de que a gente tem hoje de tecnologia e que foi desenvolvido pensando em segurança. A gente tem nas próprias NRs, né, quando a gente pensa no trabalho em altura, você precisa ter equipamentos que vão te dar sustentação no que você está fazendo. Então, tudo isso é adotado, obviamente, pensando no que a gente pode tomar, no que a gente pode desenvolver. E, pessoalmente, dentro da FENOP, né, enquanto coordenador adjunto do Comitê de Inovação e Tecnologia, essa é uma das pautas que a gente quer desenvolver, quer tocar, trazer e pensar, obviamente, na questão de segurança dos nossos operadores, dos nossos trabalhadores e de toda a comunidade portuária, né? Porque um acidente no porto, ele não reflete, não reverbera só dentro da operação. Ele tem um impacto gigantesco no entorno. Emerson? Bom, quero deixar uma mensagem aqui, vou deixar um exemplo, ver se a gente consegue contextualizar isso dessa semana. Né? Acho que todo mundo aqui tem os ativadores, que a gente já falou, e nós temos os semáforos, que são ativadores para fazer a gente parar, ou seguir, ou ter atenção, no vermelho, no amarelo e no verde. Eu duvido aqui nessa sala, ou em qualquer lugar que estejam, o pessoal que está nos assistindo, quem passa num semáforo às 2 horas da manhã, que não tem quase nada, se a via de acesso tem 60 km por hora, ninguém passa 60 km por hora. Todo mundo freia, mesmo no verde, porque está de madrugada e é mais arriscado. Então, assim, por mais que a gente invista, por mais que a gente faça as coisas de melhoria no ambiente de trabalho ou qualquer lugar que seja, o ser humano
é o diferencial. Se o ser humano não tiver ativado ali, se ele não tem atitude e se ele não está propondo execuções de suas atividades de forma exemplar, em conformidade com toda a parte de segurança, uma hora a gente pode sair da conformidade e entrar na não conformidade. E isso é muito ruim para o dia a dia. Muito disso acontece, às vezes, porque a gente tem experiência demais, acha que a gente tem aí uma possibilidade de não acontecer certas coisas, mas na hora que acontece, a gente fica um pouco desestabilizado, né? Então, se a gente conseguir conectar as pessoas e se a gente conseguir que os ativadores sejam utilizados, mesmo que toda a tecnologia seja empregada na situação operacional, a gente considera o ser humano como a parte mais importante e a gente capacita esse ser humano para o dia a dia de trabalho. Então, esse é o nosso legado. A FENOP faz muito isso. A FENOP, na mensagem do Sérgio Aquino, da Cristina, ele leva a mensagem, leva a discussão no Brasil inteiro. Ele apanha bastante, a gente discute bastante as coisas e tal, mas a FENOP não se omite do sistema. Ela entrega o ótimo de hoje. Podemos fazer melhor amanhã? Estamos dispostos a negociar. Mas a gente não pode não fazer nada, ficar omisso. Então, parabéns à FENOP, parabéns aos trabalhadores por estarem aqui, o governo que estava com a gente aí nessa semana, a gente fez lives com o governo. Então, assim, a opinião de todos é importante. A gente criar a diversidade, a opinião contrária e transformar isso num mecanismo de comunicação único, esse é o diferencial de todos. Parabéns, aliás, parabéns a você, Emerson Braga, responsável por toda essa semana, já é o segundo ano, né, da semana anual e seguimos o trabalho. Obrigada, Kim, pela sua presença, palavras finais, agradecimentos. Eu queria só complementar um pouco. Durante esse tempo todo, a gente, juntamente com a FENOP, os órgãos, né, são os órgãos que puxam essa discussão juntamente com os trabalhadores e os operadores de cada porto brasileiro. Lembrar que nós já implementamos o CESP, o PCMSO, o PPRA, que a gente não pode lembrar, o PT, que não é o partido, mas é o programa a discussão da permissão de trabalho. Isso, do trabalho em altura. Essas questões, elas estão aí. Mas a gente tem que trabalhar muito a percepção de risco. Colocar os trabalhadores sempre, e é aquilo que a gente estava dizendo aqui, não deixar, eu digo muito, companheiro, não deixa a peteca cair, não abaixe a sua guarda, para a segurança não, porque nós temos que vencê-la. Então é essa a minha palavra que eu deixo aí como representante aqui, representando as 3 federações, FECONVIB, FNA e FNP, e mandar um abraço para os meus companheiros aí. E esse momento foi muito importante, né, para a gente. Muito obrigada, viu, Kim? Muito foi dito aqui mesmo, que a percepção, que a atitude são importantes. Todo mundo está fazendo a sua parte, mas o trabalhador, o operador portuário precisa. Nós precisamos. Existem dados que dizem que o acidente doméstico é um dos... No maior índice, né? O Emerson está aqui balançando a cabeça. Maior índice de acidentes no Brasil é o acidente doméstico. Por quê? Porque a gente já está acostumado com a pia naquele lugar, com o armário ali, e a gente tem acidentes sempre. É a mesma coisa, o cinto de segurança, o acidente doméstico, e por aí vai. Temos que estar 24/7. Para encerrar, quero pedir a palavra aqui do presidente da FENOP, Sérgio Aquino, à disposição aí para fazer um balanço, Sérgio, do que foi a semana e do que vem pela frente, né? Porque hoje tivemos... aí um acidente e um falecimento que nos mostra, acende a luz vermelha que precisamos seguir, não podemos parar, na verdade, né? Não podemos parar, a preocupação com a saúde e segurança é constante. Candice, queria pegar esse gancho que você falou, a preocupação ela é constante, né?
É por isso que nós lá na FENOP, a gente chama de Sistema FENOP, não é? A FENOP, ela é uma sigla que agrega, né, os OGMOS, os SINDOPs, os terminais, quer sejam arrendatários ou autorizados, os operadores portuários de cais público, todos nós temos que estar irmanados juntamente com as entidades laborais, as federações, as 3 federações, os sindicatos locais, os trabalhadores. Por quê? Porque a operação portuária ela é resultado de vários setores interligados. Nós temos equipamentos, nós temos o ser humano que vai operar, que vai atuar no equipamento, que vai atuar na atividade, e nós temos tudo isso precisa estar regrado em procedimentos. Em procedimentos, quer seja de como se faz a operação, quer seja, em especial, com os cuidados de segurança. E é por isso, Cândice, que essa semana é um momento de reflexão, um momento de atenção, um momento de destaque, não é? E que eu queria pegar o que a Ana disse, né? Quando ela disse que isso tudo precisa fazer sentido, precisa ter sentido. Para ter sentido, nós temos que cada vez ter menos notícias tristes de acidentes. E como é que nós vamos conseguir fazer isso? Mantendo toda a atenção, a preocupação e o trabalho e a dedicação com segurança durante o ano inteiro, todos os segundos. As atividades do Sistema FENOP não se reduzem a essa semana, né? São, como o King disse, uma série de debates e definições, procedimentos que estão sendo aprofundados, como os POPs, né? Procedimento Operacional Padrão, de várias operações que a FENOP está avançando, que chamará os trabalhadores, as entidades laborais, as outras entidades representativas do setor empresarial portuário, para que a gente avance juntos. E é por isso que nós vamos continuar ainda esse ano inteiro, até a próxima semana, quando vamos ainda hoje anunciar aqui a Semana de Segurança, o Senastip 2024, para que lá a gente cada vez mais esteja agregando companheiros, participantes, comprometidos com isso, porque somente assim, tudo isso, o trabalho dessa semana vai fazer sentido. Muito obrigado, Sérgio. Temos que encerrar por aqui. Mando para Brasília. Acho que Geraldo Fondora está a postos lá. Posso encerrar por aqui, né? Senão a gente toma bronca com o tempo. E eu encerro mais uma vez em nome da FENOP, desejando sentimentos e todas as condolências, né, ao operador e à família do Sebastião Freitas, o conhecido como Tião, muito querido lá em Vitória do Espírito Santo. E desejando que a família aí tenha estrutura emocional para seguir, que a gente sabe que não é fácil, não foi fácil tocar daqui, está todo mundo emocionalmente muito abalado, fomos pegos aqui de surpresa, íamos entrar num bate-papo com outro olhar, mas faz parte do jogo, as coisas são assim, a gente aprende e é com erros, né, ou com eventos assim que a gente aprende e seguimos, e com isso hoje ainda vai ser divulgado já a Semana de Segurança já do ano que vem, porque 24/7, e a gente conta com todos vocês que estão aí, para todos os dias estarem atentos e terem atitude quando vão ao trabalho. Tá bom? Eu sou Cândice Laterza, agradeço muito e mando aí para você em Brasília, Geraldo. Um abraço, bom trabalho. Obrigado, Cândice, muito obrigado. Obrigado. Parabéns a vocês por este belo podcast que conduziram aí, excelente conteúdo fabuloso. E, bem, eu entro aqui agora nesse momento com o mesmo sentimento. Os nossos corações estão unidos à família do Tião. Certamente uma grande perda para a família FENOP, para a família dos trabalhadores portuários, certamente uma grande perda para os familiares do Tião, e todo o Porto, todo o Espírito Santo lá certamente está num momento de muita contrição. Então os nossos corações estão unidos nesse momento. Lamentamos muito e prestamos a nossa homenagem ao Tião. E que Deus abençoe a família. Bem, senhores, nós estamos encerrando essa primeira etapa deste dia de trabalhos, agradecendo mais uma vez a Cândice Laterza, que conduziu este momento especial lá no Porto do Itaqui,
um time de peso ali, inclusive com a presença do presidente Sérgio Aquino, trazendo informações da maior importância, da maior relevância e fazendo a diferença na segunda Semana Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário. Bem, eu quero fazer aqui alguns agradecimentos a todos aqueles que nos acompanham nessa transmissão, registrar aqui o nosso agradecimento aos representantes das entidades empresariais, das entidades laborais, dos representantes dos SINDOPs, dos OGMOS, do Corpo de Empresários, também dos trabalhadores portuários, todos aqueles que de alguma maneira estão envolvidos nesse momento conosco aqui nessa transmissão. Quero agradecer também o apoio institucional aqui, a segunda Senastip. Quero registrar o apoio do Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de Pernambuco, o SINDOP, e também registrar o apoio do Sindicato dos Operadores Portuários do Maranhão, o Sindomar. Nossos agradecimentos. Eu quero fazer um destaque neste momento e agradecer também aos OGMOS que apoiam a segunda Semana Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário, apoiam com patrocínio. E aí eu quero registrar aqui o órgão gestor, órgão de gestão de mão de obra do Trabalho Portuário de Belém e Vila do Conde, o OGMO de Belém e Vila do Conde. Também OGMO de Fortaleza, registrar ainda OGMO de Imbituba, OGMO de Itaqui, onde estivemos até agora e para onde voltaremos agora no início da tarde para conduzir a solenidade de encerramento da segunda semana. Também o OGMO de Paranaguá, a OGMO de Recife, OGMO de Salvador e Aratu, OGMO de Santos, OGMO de São Francisco do Sul, ainda OGMO de Suape, OGMO de Vitória, OGMO do Rio de Janeiro, são OGMOs que apoiam com patrocínio a realização da segunda Senastip. Então, nossos agradecimentos e vamos fechar agora as nossas transmissões, agradecer a você que esteve conosco até esse momento e marcar um novo encontro. Pontualmente, às 14 horas, estaremos aqui acompanhando a cerimônia de encerramento da segunda Senastip. Então, lá a partir do porto de Itaqui, voltaremos a Itaqui, logo mais então às 14 horas, para conduzir esta cerimônia que está sendo preparada já com muito carinho, está sendo tudo muito, muito bonito, tudo muito arrumado e a programação está muito bacana. Eu quero convidar você para estar comigo aqui nesse horário. Às 14 horas, eu espero você aqui. Até lá.